Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual do Ensino do Maranhão, da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Só lembrando que a gente está fazendo o estudo dos sistemas de equações lineares, né? Esse é o nosso tema, já tem bastante material produzido lá na plataforma para vocês, né? Quem não acompanhou essas aulas, importante que você acompanhe, né? E para ficar por dentro do conteúdo, não ficar deixando muito conteúdo para trás. Beleza, galera? Hoje a gente vai resolver um sistema de equações pelo método de Cramer. Tá? O método de Cramer, galera, é um método que usa determinante. Por isso que a gente sempre insiste com vocês que é importante acompanhar as aulas. Porque a gente estudou determinante lá no capítulo anterior, né? E agora a gente vai precisar desse conhecimento para resolver sistema pelo método de Cramer, beleza? Então esse é o nosso tema de hoje, resolução de sistema pelo método de Cramer. Galera, beleza, primeira coisa que a gente vai fazer, eu coloquei aqui um sistema de equações na sua forma geral, né? Tem aqui A1x, B1y igual a C1, esse A2x mais B2y igual a C2. Então o que acontece? Esse A1, esse A2, esse B1 e o B2 são os coeficientes, né? Coeficientes são os termos que ficam do lado aí da variável, certo? E você tem que x e y são as nossas incógnitas, né? São as nossas incógnitas. Quando a gente resolve um sistema, é o valor delas que nós vamos buscar, né? E esse C1 e esse C2, nós chamamos de termos independentes. Termos independentes. Beleza? Eu coloquei aqui um sistema na sua forma geral. Então, como é que a gente faz para resolver esse sistema pelo método de Cramer? Primeira coisa a fazer, você vai montar uma matriz, né? Vai montar uma matriz com os coeficientes. Certo? Então, a primeira matriz que você vai fazer, que é a matriz D, vai ser a matriz dos coeficientes. Você vai calcular o determinante dessa matriz. Ó. Então, você vai calcular o determinante da matriz formada pelos coeficientes A1, B1, A2, B2. Certo? Então, nós chamamos isso aqui, ó, aí, do determinante da matriz incompleta. Certo? Determinante da matriz incompleta. Ela é formada apenas pelos coeficientes. Beleza. E agora você vai formar uma série de outras matrizes. A próxima que você vai montar é a matriz dx. Quem vai ser a matriz dx? O que você vai fazer? Você vai substituir os coeficientes de x pelos termos independentes. Tá? Veja só. Você vai tirar esse A1 e esse A2, que são os coeficientes de x, pelos termos independentes. Quem são os termos independentes? C1 e C2. Tá? Então você vai colocar aqui C1 e C2. Aqui continua o B1 e o B2. Certo? Então, como é que você obtém essa matriz dx? Substituindo os coeficientes de x pelos termos independentes. Os termos independentes. Beleza? Ou seja, substituir o A1 e o A2 pelo C1 e o C2. Aí você vai obter essa matriz, nós chamamos de matriz dx. Certo? Beleza. E a gente vai calcular, né, o valor desse determinante. Nesse caso, é uma matriz de ordem 2. Né? E aí você vai encontrar mais uma matriz, que é o dy. Então, como é que vou obter a matriz dy? Nesse caso, o que você vai fazer aqui? Você vai substituir
os coeficientes de y pelos termos independentes. Então você sempre toma por base a matriz incompleta. Tá? Então aqui são os coeficientes de x, aqui são os coeficientes de y. No dx você tira aqui a primeira coluna, que são os coeficientes de x, e substituir pelos termos independentes. Aí ficou aqui, ó, a matriz dx. Para encontrar o dy, você vai fazer o quê? Agora você vai substituir aqui a segunda coluna, ó, que são os coeficientes de y. Você vai substituir pelos termos independentes. Então volta aqui o A1 e o A2. A1 e o A2. E aqui você vai colocar quem? C1 e o C2. Certo? Então, como é que eu obtive aqui essa matriz? Nesse caso, eu substituí os coeficientes de y pelos termos independentes. Pelos termos independentes. No caso aí, o C1 e o C2. Certo, galera? Feito isso, calculando os determinantes, e aí você vai encontrar o valor de x. Tá? Quem vai ser o valor de x? O valor de x, galera, vai ser o dx dividido pelo d. O determinante dessa matriz aqui pelo determinante da matriz incompleta. Tá? O y, da mesma forma. O y você vai calcular dividindo o dy por d. E assim, turma, sucessivamente. Se eu tiver uma incógnita n, você iria dividir o dn pelo termo independente, pelo determinante da matriz incompleta. Tá? Então, esse método aí é chamado de método de Cramer. Então, só recapitulando qual é o procedimento, o passo, né? Já a gente vai fazer um exemplo para a gente resolver um determinante pelo método de Cramer. Então, a primeira coisa é você formar a matriz incompleta. A matriz incompleta é formada pelos coeficientes de x e de y, né? Os coeficientes das suas incógnitas. Tá? Então, A1, B1, A2, B2. Aí você vai montando outras matrizes, primeiro, substituindo o valor de x pelos termos independentes, que é C1 e C2. Então, esse dx, eu substituí A1 e A2 por C1 e C2. E mantive aqui os coeficientes do y. Tá? No caso do dy, a mesma coisa, só que agora eu vou substituir os coeficientes de y. Eu vou tirar o B1 e B2, ó, minha referência aqui, ó, vou substituir por C1 e C2. E os do x voltam. Tá? Pronto. As incógnitas vai ser a divisão do dx pelo d, dy pelo d. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Tá? Vamos resolver aqui, resolver esse sistema aqui pelo método de Cramer. Então, qual é o primeiro procedimento? Você montar a matriz incompleta. Lembrando que, quais são os seus termos independentes aqui? Os termos independentes nesse sistema é o 7 e o 1. Presta atenção que a gente vai usar eles, né? Então, o primeiro procedimento, você montar o D, que é a matriz incompleta. Então, esse D, ele é formado pelos coeficientes de x, ó, que é 2, 1, 3 e menos 1. É isso? Como é uma matriz de ordem 2, né, como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 2? Estudamos isso aí no capítulo anterior, né? É produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então você vai ter o quê? Menos 2. 1 multiplicado por 3 dá 3, vem para cá menos 3. Ó. Então você vai ter aqui o menos 5. Certo? Aí vou calcular agora o dx. Olha, o dx você vai fazer o quê?
Você vai substituir os coeficientes do x pelo termo independente. Ou seja, vou tirar o 2 e 1 e vou entrar quem? O 7 e 1. Tá? Até colocar aqui de outra cor para você visualizar. 7 e 1. E permanecer aqui com o 3 e o menos 1. Certo? Beleza. E aí, mesma coisa. Produto da principal menos o produto da secundária. Então aqui vai dar menos 7, menos 3. Eu vou encontrar aqui menos 10. Certo? Vamos calcular agora o dy. Agora o que a gente faz, turma? Aí, sempre a referência é tua matriz incompleta. Ó. Agora você vai substituir os coeficientes do y, que é o 3 e o menos 1, tirar o 3 e o menos 1 e colocar os termos independentes. Então volta aqui o 2 e 1. Volta o 2 e 1. E aí você vai tirar o 3 e o menos 1 e colocar os termos independentes, que no caso é 7 e 1. Certo? Então vamos lá. Ó. Então nós temos aqui 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 7 dá 7. Vem para cá menos 7. E você vai ter menos 5. Certo? Feito isso, galera, a gente vai fazer o quê? Pronto. Ó. Quem é o valor de x? É o dx dividido pelo d. Quem é o valor de y? É o dy dividido pelo d. Então você vai ter aqui, ó, menos 10 dividido por menos 5. Isso aqui dá 2. Tá? E você vai ter menos 5 dividido por menos 5, que dá 1. Pronto. Essa é a resolução do sistema pelo método de Cramer. Se for uma equação que tem três incógnitas, galera, assim, a única coisa é que vai dar mais trabalho para você resolver. Tá? Mas o procedimento é o mesmo. Porque se você lembrar, para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, tem que usar Sarri, né? Aquele procedimento que repete duas colunas, vai multiplicando diagonais. Isso aí você já estudou. Tá? Então dá um pouco mais de trabalho. Então vamos ver aqui a letra B. Ó, primeiro, o D. Vamos montar aqui a matriz D. Vamos montar aqui o dx. Vamos montar aqui o dy. E vamos montar aqui o dz. Certo? Vamos montar aqui as nossas matrizes, né? Então, 4 matrizes. Certo? Então vamos lá. A matriz D é formada pelos coeficientes de x, y e z. Então aqui vai dar 1, 2, 4, menos 2, 1 e menos 1, 1, menos 3 e menos 1. Aqui, turma, quando não tem subtende que é 1, né? Então fica 1, 2 e 4, menos 2, 1 e menos 1, 1, menos 3 e menos 1. Certo? Beleza, essa aí é o dx. Turma, se nós formos calcular isso aqui, não vai dar tempo da gente fazer isso agora, pelo método de Sarri, esse determinante aqui dá 10. Tá? Vamos fazer logo de uma só vez. Agora o que a gente vai fazer, turma? A gente vai encontrar o dx. Como é que a gente faz para encontrar o dx? A gente vai substituir essa primeira coluna aqui pelos termos independentes. 0, menos 5 e menos 1. Tá? Então aqui vai dar 0, menos 5 e menos 1. E aí, turma, você repete, ó, tudo que está aqui, ó, os coeficientes do y e os coeficientes do z. Certo? Calculando esse determinante, tá? E vocês sabem fazer isso, repetindo duas colunas, multiplicando as diagonais, isso aqui também vai dar 10. Tá? Façam isso com calma. Certo? Beleza. Como é que eu faço agora para encontrar a matriz dy? O que é que você faz? Galera, essa matriz sempre essa aqui é de referência.
Tá? Veja que para montar o dx, eu substituí aqui, ó, os coeficientes de x, aqui ó, os coeficientes do y, aqui os coeficientes de z. Certo? Os termos independentes, ó, são o 0, o menos 5 e o menos 1. Então, nesse caso agora, eu vou substituir essa segunda coluna aqui, ó, que são os coeficientes de y, pelos termos independentes. Então, vai ficar aqui, ó, 1, 2 e 4, volta. Aí você substitui essa segunda coluna pelos termos independentes. Agora vai ficar 0, menos 5 e menos 1, certo? E aqui você repete os coeficientes de z. 1, menos 3 e menos 1. Beleza? O resultado, o cálculo desse determinante aqui, você vai encontrar que vale 20. Tá? Se você for resolver, você vai encontrar que vale 20. Beleza? Agora, turma, vamos encontrar o dz, que consiste em você agora substituir os coeficientes de z pelos termos independentes. Beleza? Então, vou tirar, agora eu vou repetir os de x, vou repetir a segunda coluna, que são os coeficientes de y, e vou substituir essa terceira coluna pelos termos independentes. Sempre o critério é essa matriz aqui incompleta. Se você observar a matriz incompleta, você consegue observar as substituições mais corretamente. Então, vamos substituir aqui, ó. Colocar primeiro 1, 2 e 4, os coeficientes do x, beleza. O menos 2, o 1 e os menos 1, que são os coeficientes do x, aliás, do y. E agora você vai colocar os termos independentes, 0, menos 5 e menos 1. Certo? Então, veja só como os termos independentes estão passando de primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, só substituindo as colunas de cada coeficiente. Tá? Turminha, se a gente for calcular isso aqui, nós vamos encontrar que isso aqui vale 30. Certo? Bom, aí, galera, fica fácil. Uma vez que você já tem aí todos os coeficientes calculados, você vai ter que esse x, ó, vai ser igual a quem? Vai ser o determinante dx sobre o determinante da matriz incompleta. Tá? Esse y aqui vai ser igual ao dy v sobre o determinante da matriz incompleta. Certo? Esse z vai ser igual ao dz dividido pelo d, que é o determinante da matriz incompleta. Tá? Bom, galera, aí é só a gente fazer a substituição dos valores, né? Então, você vai ter aqui 10 dividido por 10. Então, você vai encontrar que o valor de x vale 1. Certo? Aqui você vai ter o dy 10, 20 dividido por 10. Então, você vai ter que isso aqui vale 2. Tá? E, por último, você vai encontrar o valor de z, que é, no caso, dz, que vale 30, dividido por d, que vale 10. Então, você tem 3. Certo? E aí você soluciona o seu sistema. Solução vai ser 1, 2 e 3. Certo? Então, turma, é um método de resolução. Professor, é um método mais rápido, eu senti isso aí que dá muito trabalho. Até que eu calcule esses determinantes de ordem 3, isso aqui requer muita conta, é verdade. O método de Cramer é um método trabalhoso de resolução. Às vezes, esse tipo de sistema é melhor você fazer um programa no computador. Mas existem outros métodos, que é o método de escalonamento. A gente vai estudar isso nas próximas aulas, que é um método que é mais rápido de você resolver. Mas a gente tem que estudar todas as formas de resolução. Então, o método de Cramer, embora seja um método trabalhoso, tá? Mas ele é um método que resolve. Beleza? Então, um abraço a todos. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.